no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso na sessão de encerramento das atividades do Supremo, e a gente acompanha ao vivo aqui na Jovem Pan. Seria simplesmente inviável que todas as decisões monocráticas viessem a plenário. Simplesmente não teria como funcionar, é materialmente impossível. De modo que as decisões monocráticas, elas são um imperativo da realidade do tribunal e das circunstâncias que nós vivemos, e só poderia ser diferente se se reduzisse dramaticamente as competências do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o que é institucionalmente relevante vem a plenário, mas a rotina dos habeas corpus, dos mandados de segurança e das reclamações e das negativas monocráticas em recursos extraordinários simplesmente não teria viabilidade um tribunal que atua no volume que nós atuamos. Esse é um esclarecimento muito importante para que as pessoas entendam o que é a monocrática institucionalmente relevante do que é a monocrática que faz parte da rotina da vida do tribunal. Aqui nesse plenário, nós realizamos 78 sessões presenciais entre as ordinárias e as extraordinárias e 64 sessões virtuais. A ampliação do plenário virtual na gestão do ministro Dias Toffoli permitiu que nós reduzíssemos em escala muito expressiva o estoque de processos do tribunal. Tivemos aqui 3 sessões solenes e 2 especiais em comemoração ao aniversário da Constituição e ao centenário de Rui Barbosa, e ao todo nós julgamos um plenário, entre plenário físico e virtual, 8.527 processos. A primeira turma julgou 4.690, a segunda turma julgou 5.019 e nós publicamos 17.267 acórdãos. Quanto à repercussão geral, nós também tivemos uma evolução muito expressiva. Em primeiro lugar, a percepção de que só devemos reconhecer um número limitado de repercussões gerais, sobretudo porque, pela legislação, como regra geral, elas suspendem todos os processos relacionados, de modo que, se nós concedermos repercussão geral em um número excessivo e demorarmos para julgá-los, a gente bloqueia o julgamento de uma quantidade muito grande de processos. Nós concedemos, na verdade, neste exercício, 18 repercussões gerais e reafirmamos a jurisprudência em 8 temas e julgamos o mérito de 48 repercussões gerais. Esses são os números principais que gostaria de compartilhar com todos na tradição da prestação de contas e da transparência desse tribunal. Julgamos uma quantidade muito expressiva, e aqui eu só vou prestar contas a partir de 28 de setembro, porque a eminente ministra Rosa Weber já prestou as contas da gestão dela. Mas nós julgamos um conjunto, concluímos o julgamento de um conjunto expressivo de julgamentos importantes, que eu destacaria aqui. Na ADPF 347, da qual eu mesmo fui o redator para acórdão, nós reiteramos o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional e determinamos ao governo federal que em 90 dias elabore um plano para enfrentamento desse problema do excesso de entrada, da má qualidade das vagas e da permanência além do tempo, e já previmos que, apresentado o plano pela União Federal, os estados também terão um prazo de 90 dias para apresentar o seu próprio plano. Considero que esse é um precedente importante no enfrentamento da questão prisional no Brasil. Esse é um problema global, o equacionamento da questão carcerária e do hiperencarceramento, mas acho que nós vamos conseguir avançar nessa matéria. Julgamos também a ADO 20, redator para acórdão, o ministro Luiz Edson Fachin, que fixou o prazo de 18 meses para o Congresso legislar sobre a questão da licença paternidade. Se o Congresso não legislar, a matéria voltará para esse plenário, mas temos muita confiança de que essa matéria será deliberada e resolvida pelo Congresso Nacional, como desejavelmente deve ser. Julgamos sob a relatoria do ministro Dias Toffoli a DPF 779, que declarou a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra no Tribunal do Júri e, assim, abolindo a possibilidade jurídica de se sustentar uma tese que, em muitos casos, legitimou o feminicídio
na história brasileira. Julgamos as ADIs 6298, 99, 300 e 305, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, em que se decidiu pela constitucionalidade das inovações do pacote anticrime, inclusive a figura do juiz das garantias. Tivemos um conjunto relevante de sessões debatendo esse assunto, como todos se recordarão. E, nesse momento, temos um grupo de trabalho constituído no Conselho Nacional de Justiça, sob a presidência do ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, para regulamentarmos o funcionamento e a aplicação da decisão do Supremo Tribunal nessa matéria. Tivemos o RE 1.017.3005, relatado pelo ministro Luiz Edson Fachin, em que se fixou a demarcação, regras para a demarcação de terras indígenas, decidindo que a data da promulgação da Constituição não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra por essas comunidades. E aqui, para evitar mal-entendidos, eu faço uma anotação que é a seguinte, sobre o que o Supremo decidiu. Se, em relação a alguma área, uma comunidade indígena tiver sido desapossada de maneira violenta ou sob ameaça, mas tendo permanecido na região e mantido pela presença e outros meios sua reivindicação da área, essa área pode vir a ser demarcada. Foi isso o que nós decidimos. Ninguém aqui apoia se colocar artificialmente indígenas onde nunca houve indígenas para depois se pretender a demarcação. Na ADPF 334, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, nós reconhecemos a inconstitucionalidade da prisão especial para portadores de diploma de ensino superior, uma decisão igualmente republicana e igualitária. Na ADPF 1013, da qual eu fui relator, o tribunal decidiu, numa decisão que também considero muito importante, por unanimidade, que o poder público tem a obrigação de fornecer, em dias de eleições, transporte público coletivo de forma gratuita, que é uma forma de se democratizar a participação eleitoral, que tinha um caráter, na prática, censitário, porque muitas pessoas não tinham condições financeiras de comparecer às sessões eleitorais para votarem. Nós, na recurso extraordinário 842-844, tema 542, também relatado pelo ministro Luiz Fux, o tribunal decidiu que a gestante contratada pela administração pública por prazo determinado tem direito à licença maternidade e à estabilidade provisória, também uma decisão importante na proteção da maternidade, sobretudo da criança. O recurso extraordinário 955-227, de que eu fui redator, em que o Supremo tratou dos efeitos temporais das decisões transitadas em julgado em matéria tributária, quando a Corte profere decisões contrárias em ação direta ou em sede de repercussão geral. Na ADI 7066, 7070 e 7078, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, nós declaramos a constitucionalidade da norma que prevê a cobrança do DIFAL, da diferença de alíquota de ICMS pelos estados, mas que ela só poderia ocorrer após 90 dias contados da publicação da lei. E no ARI 1.108.459, relatado pelo ministro Gilmar Mendes, julgado em 12 de setembro de 23, o tribunal declarou a constitucionalidade da contribuição sindical assistencial, que é facultativa, deve ser prevista em acordo coletivo e se destina a remunerar a atuação do sindicato, notadamente nas negociações coletivas bem-sucedidas, em linha de coerência com os precedentes desse tribunal, que procurou valorizar as negociações coletivas. Essas são, prezados colegas, algumas decisões que eu considero marcantes nesse curto período da minha presidência e, mais uma vez, agradecendo a colaboração e a convivência harmoniosa de todos os colegas que permitiram nós avançarmos em pautas muito importantes. Presto contas da gestão desse período e antecipando algumas ideias, lembrando que, como disse no meu discurso de posse, a nossa gestão tem 3 focos. Conteúdo, que consiste em procurar aumentar a eficiência da justiça, avançar a pauta dos direitos fundamentais e contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável, social e sustentável do país.
2, comunicação, que é melhorar a interlocução com a sociedade. E 3, relacionamento, que é conversar com todos os setores, dialogando com eles. Nós fizemos uma reestruturação administrativa, que eu não vou aqui descrever, porque todos já têm conhecimento, mas queria destacar um fato que considero muito importante, que foi o recrutamento de um economista para o Supremo Tribunal Federal e que prestou, já nesses 2 meses e meio, uma contribuição valiosa. Ele está à disposição da presidência e de todos os ministros que queiram saber o impacto econômico das decisões que venham a proferir. E nós já tivemos contribuição valiosa desse profissional, Guilherme Rezende, no impacto da mudança do critério de reajuste do FGTS, no impacto do pagamento dos precatórios que haviam ficado represados pela imposição do teto, e um amplo levantamento acerca das execuções fiscais e dos índices de recuperação de crédito em caso de protesto, que norteou, em grande parte, essa decisão conduzida com maestria pela ministra Carmen Lúcia. Como eu tenho afirmado outras vezes, para saber se uma decisão é justa, é preciso saber quem paga a conta, doutor Messias. E se a conta for paga pelo Tesouro, na verdade, quem está pagando é algum pobre, porque a arrecadação tributária no Brasil recai predominantemente sobre as pessoas pobres, porque a base tributária ainda é, infelizmente, predominantemente dos tributos sobre consumo, que é pago pela maioria da população brasileira, que ganha menos de 3 salários mínimos mensais. A outra mudança importante, nós transformamos a Central do Cidadão em uma ouvidoria. A partir do início da gestão, também na linha comunicação com a sociedade, nós instituímos um formato chamado informação à sociedade. Depois de todo o julgamento, nós procuramos fazer em linguagem simples para auxiliar o trabalho dos setoristas e da sociedade em geral, uma explicação sobre as decisões. O judiciário muitas vezes tem uma linguagem pouco inteligível para o público em geral, e essa informação à sociedade, ao final de todo julgamento importante, procura tornar acessível para a sociedade o conteúdo das nossas decisões. E também fizemos uma mudança muito importante, aprovada pela maioria, com a ressalva compreensível e legítima do ministro Fux, que foi a volta dos julgamentos das ações penais para as turmas. Ela veio uma transferência para o plenário por motivos justificáveis do ministro Luiz Fux, e agora a maioria entendeu que já não se justificavam mais esses motivos e voltaram esses processos para a turma, onde eles podem ser julgados com mais celeridade, e permitiu que, como regra geral, se atenda a uma reivindicação da Ordem dos Advogados do Brasil do julgamento criminal presencial com a possibilidade de sustentação. No âmbito do Conselho Nacional de Justiça, prezados colegas, como já conversamos internamente, nós instituímos um exame nacional de magistratura para fortalecer o caráter nacional da magistratura, uniformizar o nível médio do conhecimento e afastar de uma maneira definitiva rumores que justa ou injustamente se ouviam aqui e ali sobre alguns concursos. Portanto, há um requisito de habilitação e os tribunais continuam com total autonomia para realizarem os seus concursos, mas é preciso apresentar a prova de aprovação nesse exame nacional. Em matéria de políticas de equidade racial, que também considero muito importante para a gestão, nós lançamos o Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade. Está em elaboração um protocolo para julgamento sobre a perspectiva racial, e fizemos um grande evento muito bonito aqui, que foi a primeira jornada de equidade racial, com a participação de pessoas muito representativas e expressivas da comunidade negra, como Preto Zezé, presidente da Central Única das Favelas, Edu Lira, idealizador do admirável projeto Gerando Falcões, das professoras Eunice Prudente e Tula Pires, e da procuradora jurídica da Universidade Federal do Paraná, Dora Lúcia de Lima Bertulho. Tudo culminando com uma memorável canja da cantora Leci Brandão.
Além disso, como já tive a oportunidade de conversar internamente com os colegas, nós estamos procurando estruturar, na linha do que pioneiramente também fez a AGU, um grande programa de bolsas de estudo para candidatos negros à magistratura, para que eles possam concorrer em condições competitivas mais favoráveis. Nem sempre as cotas são preenchidas e nós vamos estruturar um programa de bolsas de até 2 anos com um valor mensal para essas pessoas poderem se qualificar e concorrerem em condições competitivas melhores e melhorarmos a demografia do Poder Judiciário brasileiro, que não é representativo. Muito bem, gente. Ao longo de toda a programação da Jovem Pan, vocês vão acompanhar a repercussão desses discursos de encerramento do ano judiciário brasileiro e também das falas dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral agora pela manhã.